Olá, sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes de Computadores. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do IFPA. Bem, na aula de hoje vamos dar continuidade ao capítulo 1, camada de enlace física, especificamente sobre a camada de enlace. Bem, na camada de enlace vamos estudar uma parte introdutória, as principais funções, os serviços ofertados pela camada, analisar a composição do quadro de enlace de dados e estudar os principais mecanismos e técnicas de detecção de erros. Ok, então vamos lá. A camada de enlace, ela nos proporciona a compatibilidade dos níveis superiores, camada de rede, transporte, as camadas referentes ao nível de aplicação, compatibiliza todos os recursos de software em recursos que são adaptados às mídias físicas. Então, o que acontece? Geralmente, o meio físico ele está sujeito a ruídos, interferências das mais diversas formas. E aí é necessário que funções mais aprimoradas venham suprir essas necessidades, essas limitações. E aí entra em cena a camada de enlace. A camada de enlace ela tem por função controle de acesso ao meio compartilhado, a montagem de dados em quadros, endereçamento e detecção de erros. Na realidade, a camada de enlace de dados, o nível 2, o nível de link de dados, o que ela realiza? Ela realiza o preparo dos dados dos níveis superiores, como eu citei no início, e adapta ao meio físico. A camada de enlace de dados ela é responsável por exemplo, pelos controles, né, dos recursos físicos, especificamente, sendo mais exato, ela é responsável por controlar, por exemplo, placas de interfaces físicas, para estabelecer comunicação com as interfaces ou meios físicos. Então, a camada de enlace ela realiza algumas ações específicas. Dentre elas, permite que camadas superiores acessem a mídia, o meio físico. E aí nós temos o provimento de serviços de comunicação por meio de quadros, com controle de fluxo e também controle de erros. Os protocolos da camada superiores, por exemplo, camada de rede, elas não estão completamente cientes do tipo de mídia que é usado para encaminhar os dados. E aí a camada de enlace ela realiza essa função. Então ela aceita os dados, encapsula em quadros, e adapta ao meio, adapta ao meio físico. Por exemplo, ela recebe pacotes da camada de nível 3, onde se trabalha tipos específicos de protocolo, ou IPv4 ou IPv6, encapsula em quadros e adapta ao meio. Bem, essa camada também é conhecida como MAC, Media Access Control, controle de acesso ao meio em rede Ethernet, onde os nós são referenciados pelos chamados endereços MAC de 48 bits. Bem, no padrão I3E 802.3, 802.11 ou, por exemplo, 802.15, a camada de enlace ela é subdividida em subcamadas. E aí nós temos a subcamada MAC, que é responsável pelo encapsulamento de dados e controle de acesso à mídia, os meios físicos. E aí dessa forma endereça os quadros, através de endereço MAC,
destino, endereço MAC origem, fornece esse endereçamento à camada de link de dados, né, que é integrado com várias tecnologias da camada física, além de marcar início e fim do quadro. Além da camada ou subcamada MAC, o modelo I3E802.2, .11 ou .15, ele implementa a subcamada chamada LLC, ou Logical Link Control. A ideia dessa camada é comunicar os recursos de software, geralmente das camadas superiores, aos recursos de hardware, dispositivos das camadas inferiores. Então, a camada de rede, em nível de pacotes, encapsula esses dados que são repassados à camada de enlace, e a camada de enlace os transforma em quadro. Bem, ela coloca a informação no quadro, que identifica qual protocolo de camada de rede está sendo usado para um determinado quadro. Então, essas informações elas vão permitir, por exemplo, determinar, diagnosticar os vários protocolos das camadas superiores, né, se for camada de nível 3, a utilização de protocolos como o IPv4 ou IPv6, e que esses protocolos usem a mesma interface de rede física, né, ou seja, independente de interface de rede física, os protocolos vão ser adaptados de acordo com o seu uso. E aí nós temos o grande objetivo da camada de enlace, que é assegurar a transferência confiável de dados entre sistemas conectados diretamente por um meio físico. Bem, a camada de enlace ela trabalha com dois conjuntos de protocolos. Os orientados a pacotes, que são relacionados às camadas de enlace, rede de transporte, e os orientados à aplicação, que são camadas de níveis superiores, como seção, apresentação e aplicação. Então, esses protocolos eles vão servir para definir como os pacotes serão encapsulados de acordo com os serviços e aplicações. Ok, vamos ver agora as principais funções que englobam a camada de enlace. Então vamos lá. A camada de enlace ela possui algumas funções importantes, dentre elas o controle de como os dados são colocados e recebidos na mídia física. Então ela é responsável por fornecer meios funcionais para a transferência de dados entre os dispositivos da rede. Como eu falei, ele controla como os dados são colocados e recebidos na mídia, detecta e corrige possíveis erros da camada física, ou seja, executa o processo de detecção de erro e possivelmente rejeita qualquer quadro corrompido, agrupa bits em blocos que são chamados de quadros, então recebe o conjunto de bits da camada física, agrupa e transforma lá na PDU, que é conhecida como quadros. Encapsula ou envelopa o pacote original, então tudo que vem lá da camada superior, camada de nível 3, camada de rede, ele encapsula ou envelopa esse pacote original, ativa ou desativa enlaces de dados. Então é uma função interessante, porque em determinados momentos a rede precisa de uma ativação ou desativação física dos enlaces, e realiza o controle de fluxo e sincronização. O controle de fluxo está relacionado à transmissão entre os elementos da rede. Então ela determina um limite de fluxo entre origem e destino e estabelece um sincronismo entre origem e destino. Bem, em relação às funções da camada de enlace, sem a camada de enlace,
Não seria possível, por exemplo, um protocolo da camada de rede de nível superior, como, por exemplo, o IP, ele não teria como estar preparado para se conectar a qualquer tipo de meio físico que poderia existir ao longo do caminho. Além disso, né, toda vez que uma nova tecnologia ou meio de rede fosse desenvolvido, o protocolo IP, por exemplo, ele teria que se adaptar a essa nova tecnologia, esse novo meio. Então, a camada de enlace, ela proporciona que dois elementos sejam fisicamente conectados, independente de tecnologia ou meio. E aí utiliza a unidade de dados padrão, que são os quadros ou frames, né? E para que possamos entender essa função de interligar elementos fisicamente conectados, bem, essa figura exibe como a camada de enlace ela trabalha a informação desde o nível de aplicação, onde é criado os dados, que são encapsulados no nível de transporte, através de um cabeçalho de transporte, que por vez são repassados à camada de rede, onde adiciona um cabeçalho de rede, e aí repassado à camada de enlace, onde ela vai adaptar as informações de destino, ou seja, endereços físicos de destino, endereços físicos de origem, a um determinado pacote relacionado à camada do nível de rede, onde você vai ter, por exemplo, os endereços IP de origem e destino. Em seguida, na figura, a camada de enlace, ela adapta, ela converte essa informação para um formato suportado pela camada física. E aí, desta forma, a camada física transmite os dados de um ponto origem ao ponto destino. Do outro lado da transmissão, você vai ter o processo de desencapsulamento, ou seja, a camada física vai entregar um bloco de bits à camada de enlace, dado pelos quadros, realiza aquele controle relacionado à detecção e correção de erros, e se tudo tiver ok, repassa essas informações à camada de rede. Então, a camada de enlace, ela tem essa funcionalidade muito importante, que é, além de adaptar recursos de camadas superiores ao meio físico, né, independente de novas tecnologias ou não, independente de novos meios físicos, né, ela proporciona o encapsulamento dos dados em formato de quadros, que possivelmente serão relacionados nas suas técnicas de detecção e correção de erros. Ok. Vamos ver agora algumas especificações quanto aos serviços da camada de enlace. Então, a camada de enlace ela agrupa alguns serviços, como, por exemplo, controle de fluxo, detecção de erros e correção de erros. Então, eu vou apresentar para vocês agora esses serviços. Dentre eles, os mais importantes estão relacionados ao enquadramento, o acesso ao enlace, a entrega confiável entre dois equipamentos fisicamente conectados, o controle de fluxo, detecção de erros e correção de erros. Bem, enquadramento. O enquadramento ele determina como os datagramas, os dados, as informações são encapsuladas, como eles são acrescentados a determinados cabeçalhos, que vêm de níveis superiores e são repassados a níveis inferiores. Além disso, através do enquadramento e acesso ao enlace, são implementadas formas de acesso ao canal, como forma de acesso a meio compartilhados, né? Como, por exemplo, TDMA ou FDMA, são acessos múltiplos por divisão ou de tempo ou de frequência. Então, a camada de enlace ela vai determinar como isso vai ser dividido, ou usando a frequência, ou usando o tempo, além de proporcionar endereços físicos, né, os endereços MAC de destino e endereços MAC de origem, usado nos cabeçalhos dos quadros
para identificar destino e origem dos quadros. Bem, além dos serviços de enquadramento e acesso ao enlace, a camada de enlace ela proporciona a entrega confiável entre dois equipamentos fisicamente conectados. Então, isso é uma funcionalidade, um serviço muito importante, porque determina, por exemplo, enlaces cabeados, fibra ou par trançado, onde você tem enlaces confiáveis de transmissão, ou enlaces sem fio, ou enlaces wireless. Então, são serviços de garantia entre dois equipamentos fisicamente conectados. Bem, além desses serviços, nós temos o controle de fluxo, como foi especificado. O controle de fluxo é importante porque ele determina uma limitação da transmissão, né, entre transmissor e receptor. Isso é estabelecido na camada de enlace. A camada de enlace proporciona a detecção de erros. Então nós vamos ver mais à frente algumas técnicas, alguns métodos de detecção de erros. Esses erros eles são identificados através de bits de redundância. Então, os erros eles são causados por algum procedimento de atenuação do sinal ou por ruídos. E essas técnicas, por meio de bits de redundância, proporcionam a detecção e até mesmo a correção dos erros. Então, o receptor ele detecta a presença de erros e avisa o transmissor para reenviar os quadros perdidos. Além disso, existem técnicas de detecção de erros que proporcionam, por exemplo, corrigir esses erros. Então, o receptor identifica e corrige o bit com erros, né, sem recorrer ao processo de retransmissão. Ok, vamos ver agora como é que é formado o quadro de enlace de dados, da camada de enlace, como é que é a composição dos seus campos, quais são as suas funcionalidades dentro da camada de enlace. Bem, o quadro da camada de enlace, ele inclui 3 campos básicos, né, que são o cabeçalho, os dados e o trailer. Então, esse é o formato básico do quadro de enlace, né, de dados da camada de enlace. Então, a camada de enlace ela prepara os dados encapsulando as informações do nível superior, do nível de rede, para transmissão, para adaptação, né, na mídia física. E aí nós temos os dados, né, que são as informações propriamente ditas, né, o pacote da camada de rede, por exemplo, que são adaptados, né, à camada de enlace, que são as informações de níveis superiores. Então, esses dados vão ser anexados ao quadro, que vai conter o cabeçalho. O cabeçalho contém, por exemplo, as informações de controle, como o início do quadro, o endereçamento físico, o endereçamento lógico, o MAC de destino, o MAC de origem, o IP origem, o IP destino, o tipo de dados, né, que compõe o início da PDU do quadro da camada de enlace. Já o trailer ele vai conter informações de controle adicional no final da PDU da camada de enlace. Então ela vai compor, por exemplo, a detecção de erro e um campo de fim de quadro. Então bora ver agora como é que o quadro de enlace de dados ele está composto de forma mais detalhada, através dos seus campos específicos. Bem, a figura mostra como é que o cabeçalho é dividido. Então vocês vão ver que o cabeçalho ele é composto de alguns campos específicos, como o início do quadro, o endereçamento, tipo e controle. O início do quadro, como eu falei anteriormente, ele vai determinar o início da PDU do quadro de enlace de dados da camada. Então ele vai mostrar onde inicia esse quadro. Então ele geralmente é usado para limitar, né, o início. E vocês vão ver que lá no final, no trailer, vai ter o fim. O endereçamento ele vai indicar
como foi comentado, os endereços específicos físicos e lógicos, que são importantes para a camada de enlace, os endereços MAC de destino e origem, os endereços IP de origem e destino. O tipo, ele é um campo que identifica os protocolos de nível superior, por exemplo, da camada de rede, que são adicionados ao campo de dados. Então, se a camada está utilizando o IPv6 ou IPv4, por exemplo. O campo controle, ele é um campo importante porque ele identifica serviços especiais de controle de fluxo. E aí, por exemplo, pode-se determinar a qualidade de serviço, né, o famoso QoS, e em cima disso determinar a prioridade ao encaminhamento de determinados serviços e recursos. E aí, por exemplo, determinar prioridade de serviços como videoconferência, dados de voz, como voz sobre IP, e essa prioridade vai estar relacionada à qualidade e eficiência do recurso ou do serviço. Geralmente são serviços que são sensíveis ao atraso e precisam de uma melhor prioridade. E aí o campo controle vai determinar isso. Bem, os dados, como eu comentei, ele contém a informação, a carga útil do quadro, então tudo que foi anexado da camada superior, né, e adaptado a nível de quadros. E por fim o trailer. O trailer é dividido num campo de detecção de erros, ou seja, aqui a gente vai ver algumas técnicas e mecanismos de detecção e correção de erros, como por exemplo o bit de paridade, o checksum, o CRC, né? E por fim um campo que delimita o final do quadro. Então essa é a composição do quadro de enlace de dados da camada de enlace. Ok, vamos ver agora as principais técnicas ou métodos de detecção de erro. Então a camada de enlace ela recebe um conjunto de informações, um bloco de bits da camada física. Esse conjunto de bits, esse bloco de bits são transformados em quadros, e em cima desses quadros são realizados a detecção de erros. Então, detectar um erro é uma tarefa, digamos, simples, de acordo com os seus métodos de detecção de erro. E aí existem vários métodos, nem sempre é possível, dentro de uma rede, solicitar retransmissão, e então, quanto mais rápido se detectar esse erro, melhor. Então, todos os métodos utilizam, por exemplo, inserção de bits, são os bits redundantes, né? Esses bits eles podem ser obtidos a partir da informação original que é transmitida na rede, e aí o receptor ele vai recalcular esses bits redundantes. E aí vocês vão ver, por exemplo, que existem métodos menos eficientes, como, por exemplo, o bit de paridade, ou a verificação de paridade. Existem métodos mais eficientes, como, por exemplo, o CRC, ou a verificação de redundância cíclica, né? Bem, então vamos lá ver algumas informações interessantes, introdutórias sobre a detecção de erro. Como eu comentei anteriormente, a detecção de erros ela utiliza bits de detecção. Esses bits são chamados de bits de redundância. Então toda técnica ela vai utilizar bits de detecção e correção, e esses bits vão ser agregados à informação. Bem, esses bits de detecção e correção de erros são chamados de EDC, Error Detection and Correction. Ou seja, é possível detectar e, dependendo da técnica ou método, corrigir. Então, o EDC são dados protegidos pela verificação de erros e pode incluir campos nos cabeçalhos. Então, por exemplo, protocolos da camada de transporte, como o UDP, utiliza métodos de detecção de erros.
incluindo campos nos seus cabeçalhos, assim como outros protocolos também. Bem, a detecção de erro ela não é 100% confiável. Existem, por exemplo, protocolos que podem deixar passar algum tipo de erro. Então, existem algumas técnicas que não são 100% eficientes. Como eu falei, o bit de paridade é um exemplo. Então, nem sempre o bit de paridade vai ser 100% confiável. Uma outra informação importante é quanto maior o campo EDC, melhor a capacidade de detecção e correção de erros. Então, maior será o seu chamado overhead, né? Quanto maior esse campo de cabeçalho para EDC, melhor vai ser a técnica de detecção e correção de erros. Bem, ok. Bem, essa imagem ela mostra um resumo, né, de como é realizada a técnica de detecção de erro. Então, geralmente, nós temos as informações de um nível superior, que são repassadas ao nível inferior, ou seja, são encapsulados. Então, esse D bits de dados, esse bloco de informações de bits de dados, eles serão protegidos por uma técnica de verificação e detecção de erro, um EDC, que é anexado a essa informação. Então, junta-se as duas informações e adapta-se ao meio, né? Podendo ou não incluir esse EDC, por exemplo, um cabeçalho da mensagem. E a partir do momento que ele é adaptado ao meio, né? Por exemplo, esse bit erro phone link aqui, que seria um enlace sujeito a um erro ou a um conjunto de erros, a transmissão vai ser realizada entre origem e destino e quando chegar no seu receptor, vai ser realizada a checagem através de um código de detecção de erro. Então, todos os bits do meu D' vão ser avaliados, né? E se todos esses bits do meu D' estiverem ok, ou seja, se bater o meu EDC, né, com um cálculo específico da técnica de verificação e detecção de erros, os dados seguem para um nível superior, significa que eu não tenho erro. Caso contrário, ocorreu um erro, e aí pode-se ocorrer a transmissão, pode-se ocorrer uma correção desse erro, para que o fluxo dos dados continue. Ok, vamos ver a primeira técnica, ou mecanismo de detecção de erro, chamada de verificação de paridade. Bem, o método ele faz com que o remetente ele calcule um bit adicional. Esse bit ele é denominado de bit de paridade e ele vai ser anexado a cada caractere antes do envio. Após todos os bits serem recebidos, o receptor ele vai remover esse bit de paridade, ele vai executar a mesma operação do remetente, ou seja, ele vai calcular de acordo com um método específico e verificar se o resultado está de acordo com o valor do bit de paridade. Ou seja, se for o bit de paridade par ou bit de paridade ímpar. A computação de paridade ela é escolhida de forma que se um dos bits do caractere é danificado em transmissão, a computação do receptor não concordará com o bit de paridade e aí o receptor indicará que ocorreu o erro. Bem, nós temos duas formas básicas de verificação de paridade. Nós temos a chamada paridade par. A paridade par ela inclui um bit adicional, assim como as outras técnicas, né? De modo que o número total de bits uns, por exemplo, nos bits que compõem a informação original mais a paridade, seja igual ao número par. Já na paridade ímpar, a técnica ela vai incluir um bit adicional, de modo que o número total, por exemplo, de bits uns, né, no conjunto de informação original mais o bit de paridade seja igual ao número ímpar. Por exemplo, nesse exemplo da paridade par,
se formos considerar o bit 1, o número de bits 1 em paridade par, a composição, a soma desses bits 1 tem que dar um número par. Então, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, 4 bits 1, onde o meu bit de paridade é 1, né? Inclusive ele tem que ser 1, para resultar no número par. A mesma coisa a paridade ímpar. A soma dos números 1, né, escolhidas aqui, tem que dar um número ímpar. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e o bit de paridade 1 para gerar um número ímpar, paridade ímpar. Bem, a verificação de paridade ela pode trabalhar a paridade com bit único ou também a paridade de bit dimensional. Então, paridade de bit único, ele vai detectar erro de um único bit, né? Nesse exemplo, nós temos um conjunto de dados e o bit de paridade, onde a soma dos zeros tem que gerar um valor par, ou seja, paridade par. Então, se nós contarmos os zeros, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para completar o número par, o bit de paridade tem que ser 0. Se um desses bits forem alterados por uma característica específica da rede, alteração, por exemplo, do pulso elétrico ou algo do tipo, e um bit desse for alterado, a técnica vai verificar que ocorreu um erro, pois não vai bater o número específico do bit de paridade. Então, digamos que esse 0 seja transformado em 1, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, né? Não vai bater com a paridade par. Então, obviamente, vai ser detectado o erro. Bem, além da paridade com bit único, nós temos a paridade bidimensional. Ou seja, você vai ter uma matriz de bits entre linhas e colunas para detectar e corrigir erros de um único bit. Então, nessa primeira matriz, eu tenho um conjunto de linhas e colunas que não possuem erros, de acordo com o bit de paridade par. Por exemplo, em relação aos uns. Então, se nós contarmos nessa primeira linha, vamos ter 1, 2, 3, 4 com o bit de paridade batendo a paridade par. A segunda linha, a mesma coisa. Então, nós temos 4 bits uns e o bit de paridade 0. Terceira linha, a mesma coisa, onde nós vamos ter 3 bits mais 1 formando um número par, ou seja, batendo com a paridade par, e a última linha também. A mesma coisa vai acontecer com as demais colunas. Já na matriz de bits à nossa direita, você já vai ter erro de bit em relação a colunas e linhas. Por exemplo, nessa segunda coluna eu vou ter um conjunto de bits onde há um erro de paridade. Então, se você perceber, só tem um único bit 1. Então, para dar paridade par, esse 0 deveria ser 1. A mesma coisa na linha. Nós temos 3 bits 1 e aí existe um erro de paridade que aqui deveria ser 1. Bem, é evidente que o processo de verificação de paridade ele apresenta algumas vulnerabilidades. Então, por exemplo, se a paridade com um bit único, né, nesse exemplo, você tiver mais de um erro, então, se esse 0 for para 1 e esse outro 0 for para 1, eu vou continuar com um bit de paridade par. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se a paridade for par, ele vai acusar
através da contagem de zeros, né, que vão dar 6 zeros, vai dar um número par, evidentemente que não vai existir um erro. Então esse processo, ele é um processo que tem um problema de vulnerabilidade quando você tem mais de um erro acontecendo. E aí ele permite assim que se passe despercebido, né? E não detectando o erro. Então, se você tiver mais de um erro dentro da verificação de paridade, ele vai gerar uma vulnerabilidade de detecção de erro. Então, essa seria uma das desvantagens da verificação de paridade. Ok, gente, essa foi a aula relacionada à camada de enlace. Então, na próxima aula a gente vai ver mais métodos de detecção de erro, a gente vai ver o checksum e o CRC. Agradeço a compreensão de todos e até a próxima aula.